Pessoal, vamos aqui falar agora das vitaminas, moléculas orgânicas também, dessa parte de bioquímica. Vai ser a última parte da bioquímica dessa início, né, da nossa apostila. Depois nós vamos passar para revestimento celular, começando a estudar a célula de fora para dentro. Falta ainda uma parte de bioquímica para estudar, que eu não vou abordar aqui, que são ácidos nucleicos, DNA e RNA, que vai ficar para o começo da apostila de genética, porque eu teria que fazer uma revisão desse assunto. Se eu desse ele agora, quando eu fosse dar genética, eu teria que revisar. Então já deixei para dar esse assunto lá em genética também, para a gente começar a falar de genética mendeliana, tá? Mas isso aí vai vir na apostila 4, se eu não me engano, tá? Então vamos lá falar um pouquinho sobre vitaminas. Vitaminas, o nome é bem sugestivo, significa amina vital. Amina vital, nem toda vitamina tem uma função amina, tá? Mas as primeiras que foram descobertas tinham uma função orgânica amina em sua composição. Essas vitaminas são essenciais à vida, mas elas não são os principais nutrientes que a gente ingere, tá? Se eu fosse elencar, eu teria menos de 1% na nossa composição, menos de 1%. Carboidratos, proteínas, lipídios são sem dúvida os principais nutrientes que a gente ingere na alimentação. Sais minerais, que nós já vimos lá na primeira aula, e vitaminas também, tá? O funcionamento de sais minerais e de vitamina é muito parecido. Tanto sais minerais quanto vitamina, eles atuam geralmente como ativadores enzimáticos, tá? No metabolismo. Então vocês vão perceber que tem muita coisa que as vitaminas atuam, que claro, a princípio a gente não sente muita falta, mas se a gente tiver falta de vitamina, a carência vai aparecer. Então, por exemplo, o que eu preciso lembrar das vitaminas aqui? Principalmente a divisão delas entre lipossolúveis e hidrossolúveis. Então, ó, vitaminas, eu vou separar aqui lipossolúveis e hidrossolúveis. Tá? Essas lipossolúveis, né, fica fácil de lembrar que está relacionado com lipídios, solúveis em lipídios. Elas são tóxicas em excesso. Prof, por que elas são tóxicas em excesso? Tá? Pelo fato de elas serem lipossolúveis, elas se dissolvem na gordura e, consequentemente, elas ficam armazenadas no tecido adiposo, tá? Quando você tem excesso de alguma coisa, se esse excesso estiver no sangue, ele vai embora na urina. Só que essas vitaminas em excesso, elas não são eliminadas, elas ficam armazenadas no corpo. Então, isso pode gerar uma toxicidade. Já as hidrossolúveis são solúveis em água. E, consequentemente, não são tóxicas, porque elas são eliminadas na urina. Mas é óbvio, se elas estiverem em excesso, eu posso ter alguma consequência. Se a gente analisar, por exemplo, um tubo de vitamina C, né, no rótulo está escrito, na bula, que se você ingerir doses altas, pode gerar, né, disfunções gastrointestinais, também conhecido como diarreia, tá bom? Bom, gente, sobre as vitaminas lipossolúveis, o que eu tenho que lembrar? Quais são elas? Aqui tem um macete da minha tia. Qual que é o macete da minha tia? A minha tia lá de São Paulo, ela sempre vinha me visitar no interior de Dracena, e aí as tias gostam muito dos sobrinhos, principalmente quando os sobrinhos estão acima do peso, com bochechas rechonchudas, como eu sempre tive, e ela chegava, cadê o gordinho da tia? Cadê o gordinho? Apertava minhas bochechas, eu ficava com uma raiva, só que eu suportava porque minha tia sempre me trazia presente. E pra você querer, ou se você quiser conquistar uma criança, dê presente para ela. Ela não está importando se você é tia, se é parente, se você tem... Dê o presente se a criança gosta de você. E eu gostava da minha tia. Ela apertava minha bochecha, cadê o gordinho, cadê o gordinho? E eu odiava, mas serviu para fazer o macete das vitaminas lipossolúveis. KADE, gordinho, lipídio, lipossolúvel. Tá? São as vitaminas lipossolúveis, anota aí para não esquecer, K, A, D e E. Só não pode fazer KD com C, que aí você erra. Por quê? Porque do outro lado eu tenho complexo B e vitamina C. Tá? Então,
KADE, cadê o gordinho? Lipossolúveis, ok? Complexo B e vitamina C, beleza? Bom, gente, aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui. O que eu tenho que saber? É bom saber, tá? O nome da vitamina, o mecanismo de ação é importante, mas não é essencial, tá? O mecanismo de ação é importante, mas não é essencial. É mais importante saber da carência da vitamina. A carência é mais importante do que saber como que ela funciona, tá? E, claro, é importante saber algumas fontes de vitamina. Mas as fontes também, né? Se eu fosse ter que escolher, eu escolheria o nome da vitamina e a carência dela, que é mais importante, tá? Então, vou colocar aqui no cantinho para a gente fazer um resumo. Vitamina K. A vitamina K é filoquinona. Ó, filo, som de K. Quinona, vitamina K, ok? Ela atua no mecanismo de coagulação sanguínea. Se a gente lembrar lá da primeira aula, qual sal mineral atuava também na coagulação sanguínea? Além da vitamina K, quem que atuava lá na coagulação? Cálcio. Então, por exemplo, a coagulação é um mecanismo complexo, envolve muita coisa, entre eles o cálcio e a vitamina K, tá? Principalmente na conversão da protrombina em trombina. Dá para perceber o seguinte, se faltar a vitamina K, qual que é a principal carência que eu vou ter? Carência de vitamina K, hemorragia. Tá? Então, K-filoquinona, a carência de vitamina K é hemorragia. Veja que interessante, a vitamina K é produzida naturalmente por bactérias da nossa flora intestinal, as chamadas Escherichia coli, tá? E Escherichia coli é o nome científico porque a gente chama popularmente de coliformes fecais. Já ouviu falar em coliformes fecais? Às vezes você está assistindo o jornal, o cara fala assim, e aí a praia de Copacabana amanheceu com água meio turva e as análises mostraram que ela está cheia de coliformes fecais. Ou seja, o que é coliformes fecais? Bactérias que estavam no intestino das pessoas, que foram para lá, que tem cocô na água. Basicamente isso, tá? Se tem coliformes fecais, a análise da água que está saindo da torneira da casa do Henrique, tá? Está com níveis de coliformes fecais acima do tolerável, ou seja, está contaminada a água, se você beber, você pode passar mal. Tá? Então, Escherichia coli é uma bactéria que está no nosso intestino que não causa problemas no intestino. Você não pode colocá-la na boca, porque ela pode causar outros problemas. Tá? No estômago ela pode causar problema, no intestino não. Certo? Aí ela vai produzir vitamina K, ela está em simbiose, ela está em harmonia. Tipo assim, olha, ô ser humano, se você me proteger e me dar comida, eu te dou vitamina K e te protejo de outras bactérias nocivas. Tá bom, esse é o nosso acordo. Então está lá, vitamina K sendo produzida pela Escherichia coli, tá bom? Carência, como eu disse, pode provocar hemorragia. Principais fontes de vitamina K, vegetais folhosos. Folhas verdes, couve, alface, né, rúcula, tá? Castanhas e bactérias intestinais. Aí eu tenho uma curiosidade, existe um medicamento chamado varfarina. A varfarina é um análogo sintético. O que é análogo? Análogo é a mesma função. Sintético quer dizer que ele é sintetizado na indústria. Ele é um inibidor competitivo. Olha lá a aula passada, inibidor competitivo. Por quê? Quando a vitamina K vai se encaixar para iniciar o processo de coagulação, essa varfarina vai lá e se encaixa no lugar da vitamina K na mesma enzima. E quando ela encaixa, ela bloqueia a coagulação, ou seja, provoca hemorragia ou evita coagulação. Causa a morte de ratos por hemorragia, é tipo um veneno de rato, um raticida, tá? E é uma droga anticoagulante que é usada em cirurgias ou tromboses. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer cirurgia e o sangue às vezes tem que sair do corpo e passar por uma máquina
pode acontecer do sangue coagular. E uma vez que o sangue coagulou, fica difícil você reaproveitar esse sangue. Então, quando a pessoa vai passar por uma cirurgia, às vezes ela toma um remédio anticoagulante, tá? Ou se ela tem propensão a tromboses, para diminuir o processo de coagulação, o sangue fluir melhor, tá? E aí ele conseguir, não necessariamente, né, coagular e não ter problemas maiores. Bom, e aí nós vamos ter a vitamina, aqui só para ilustrar, bactéria Escherichia coli, vitamina K, né, brócolis, rúcula, alface, couve, tá? Varia bastante aí o cardápio, as cores dos alimentos. Aí tem a vitamina A é conhecida como retinol. Ó, gente, ó a dica, retinol lembra retina, retina lembra olhos, visão, então aquela vitamina que está relacionada com a visão, tá? Isolado primeiramente do óleo de fígado de peixes, porque ela é uma vitamina lipossolúvel, não tem nos vegetais, essa informação é curiosa. Falar, prof, não tem que comer cenoura para ter vitamina A? Não tem vitamina A na cenoura? Não. Na cenoura tem o caroteno, ou beta-caroteno. Quando a gente ingere esse caroteno, ele se transforma em vitamina A. Nós transformamos em vitamina A. Vimos isso aí, gente, lá na aula de lipídios, quando eu falei de caroteno, caroteno é um lipídio acessório à fotossíntese, tá? Então, a vitamina A atua na retina, nas células chamadas de bastonetes, principalmente para formar rodopsina, que é um pigmento fotossensível e vai auxiliar no processo de visão, ok? Eu tenho carência, tem duas carências, a chamada xeroftalmia, que são os olhos secos, e hemeralopia, que é a cegueira noturna, tá? Então, cegueira noturna é a diminuição da capacidade visual à noite, adaptativa. A gente tem dificuldade de regular nossa visão na ausência de luz. Quando a gente apaga a luz, momentaneamente fica tudo escuro. Mas depois de uns minutinhos, você começa a enxergar algumas coisas no escuro. Só não vai enxergar, gente, se não tiver nada de luz. Completamente escuro, um breu completo, você não enxerga nada. Mas se tiver um LED do ar-condicionado, uma luz que está entrando por baixo da porta, você já consegue enxergar alguma coisa, tá? Adapta a sua visão a isso, ok? Fonte, se eu tenho caroteno, vamos lembrar, eu tenho os vegetais vermelho, laranja e amarelo. E se é um lipossolúvel, eu vou ter, por exemplo, em alimentos mais gordurosos, como gema de ovo, manteiga, fígado, óleo de peixe, né, óleo de fígado de bacalhau, por exemplo, é um exemplo de fonte de vitamina A lipossolúvel, retinol, tá bom? Então aqui, ó, cenoura, abóbora, laranja, pimentão, né, entre outros, leite, peixe, queijo, fígado, tá? Alimentos gordurosos têm bastante vitamina A, tá bom? A vitamina D, que é o calciferol. Eu coloquei calciferol, gente, ó, lembra cálcio, lembra ossos, lembra leite, tá? Cálcio. A vitamina D, eu coloquei entre parênteses, hormônio. Por que essa vitamina D, entre parênteses, ali tem um hormônio? Acredita-se hoje que a vitamina D, ela é muito mais do que uma vitamina, ela é literalmente quase um hormônio, porque ela atua em outras áreas, além dessa de fortalecer os ossos. Porque basicamente quando eu falo de vitamina D calciferol, eu associo a carência da vitamina D ao raquitismo. O raquitismo, que é uma deformação óssea que ocorre pela falta de vitamina D, tá? Qual que é a função da vitamina D? A vitamina D não está presente nos ossos, mas ela facilita a absorção de cálcio e fósforo. Isso aqui vai formar fosfato de cálcio, que é um sal insolúvel que está presente nos ossos e dentes. Na ausência de vitamina D, eu vou ter dificuldade de absorver fosfato de cálcio, ou fósforo e cálcio, e vou ter dificuldade de produzir ossos e dentes, ou seja, vai ter deformações ósseas, que é chamado de raquitismo, tá? A luz do sol estimula a conversão. Olha ele aqui, ó, colesterol, que é o nosso vilão injusto, né?
Porque o pessoal fala muito mal do colesterol, mas ele é muito importante. Vimos lá nas funções do colesterol, naquela primeira aula que nós vimos, tá? Que entre as funções, que é a formação de membrana, produção de hormônios sexuais, produção de vitamina D, de sais biliares, tá? Ele vai virar colecalciferol e depois, tomando sol, ele vira vitamina D, que é o calciferol. É muito difícil, gente, uma pessoa conseguir a quantidade ideal de vitamina D só tomando sol. Por quê? Essa conversão de colesterol em vitamina D é dada pelos raios ultravioleta. O que você já ouviu falar sobre raios ultravioleta, Henrique? Câncer de pele. As pessoas falam sobre raio ultravioleta? Se protejam dos raios ultravioleta. Passem o quê? Passem o quê? Protetor solar. E quando você toma sol passando o protetor, você não produz vitamina D. Ou seja, professor, quando eu vou tomar sol, eu só passo protetor. Ou seja, você nunca produz vitamina D tomando sol. Tá? O ideal seria tomar sol logo pela manhã ou pela tarde, sem protetor solar. Aí sim você conseguiria produzir vitamina D. Só que é muito um problema, porque eu estou dizendo que eu não posso tomar sol de protetor solar, mas eu posso ter câncer de pele. Óbvio, você não vai tomar sol sem protetor ao meio-dia. Você não vai, nem deve tomar sol ao meio-dia, né? Porque é um sol muito forte, tá? Mas tem essa situação. Por isso que é muito comum suplementação de vitamina D, seja por cápsula, injeção, muito importante. E se você nunca fez uma avaliação, de vitamina D, todo mundo deveria fazer para ver qual é o seu nível de vitamina D e se estiver muito baixo, tomar suplementação, porque você vai melhorar a saúde. Alguns cientistas até dizem que níveis elevados de vitamina D, ou numa quantidade até de normal até alto, pode até prevenir contra a Covid, ou no caso, melhorar a sua reação caso você pegue a doença. Mas isso aí são especulações, tá? Mas acho que não é ruim você ter uma quantidade boa de vitamina D. A carência provoca o raquitismo, como eu falei, que são os ossos moles e deformados. Eu vou encontrar elementos gordurosos também, como ovo, verduras, óleo de fígado de peixe e o próprio leite também. E, obviamente, suplementação e produção pelo sol, tá? Aí eu tenho aqui imagens de raquitismo de crianças com deficiência de vitamina D, consequentemente com raquitismo. E aqui eu tenho um exemplo de suplementação. Você não precisa tomar essa sofrência aqui, que é a emulsão Scott, não sei se vocês já tomaram, mas isso aqui é horrível, né? É trauma de criança, isso aqui eu já tomei. Óleo de fígado de bacalhau. Tem um cara que eu nem sei o que é, um cara com uma cartola, com uma roupa, um terno com bacalhau nas costas, né? Meio macabro isso, escrito vitamina A e D, que são as vitaminas lipossolúveis. Hoje você tem, se a criança for suplementar, gente, você já tem outras coisas melhores do que isso, tá? Aqui, as fontes também de vitamina D. Oi? Posso falar que Cara, Então, não necessariamente, porque apesar do Yakult ter lactobacilos, não são os lactobacilos que formam a vitamina K. Os lactobacilos presentes no Yakult, eles vão estimular o seu sistema de defesa a produzir anticorpos. Então, de certa forma, ele vai prevenir ou deixar o seu intestino mais saudável, mas não vai produzir vitamina K. Quem produz vitamina K são as bactérias que ali já estão. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, diarreia, que a gente perde muito líquido nas fezes, muitas vezes a gente manda grande parte dessas bactérias embora. Então tem muitos medicamentos que ajudam a repor flora intestinal, Repoflor, enterogermina, tem um monte de medicamentos que você bebe um flaconetezinho e se você olhar está escrito, contém não sei quantos milhões de esporos de bactéria tal. Quando você chegar no intestino, ela vai abrir o esporo e vai começar a colonizar seu intestino de novo, repondo a sua flora intestinal, tá? Interessante isso. A vitamina D tem alguma coisa com a castocina? Que fala para ajudar a absorver o cálcio, né? Uhum. A calcitonina, que é um hormônio da tireoide, ela vai, junto com o paratormônio, atuar no metabolismo do cálcio. Mas não tem ligação direta com a vitamina D.
nenhum mecanismo direto entre elas, tá? É claro que a vitamina D vai facilitar a absorção e deposição, mas a calcitonina e o paratormônio, elas atuam diretamente nos osteoclastos, que são células ósseas que trabalham com essa questão da matriz óssea, tá? Quem produz o osso chamam-se osteoblastos, aí seria um outro mecanismo de ação, tá bom? Bom, gente, vitamina E chama-se tocoferol, tá? Vitamina E, tocoferol. Tocoferol é o nome da vitamina. É uma vitamina que é chamada de antioxidante, anti-envelhecimento, tá? E suas carência, principalmente, pode levar à esterilidade, tá? Principalmente. Então lembra, o cara tomou um toco. Se ele tomou um toco, ele não vai ter bebê, ele não vai se reproduzir, porque tomou um toco, né, velho? Vai reproduzir com quem? Certo? Então gera a esterilidade, a ausência de reprodução, certo? Isso aí são experimentos feitos em ratos, tá? Então, ó, conhecido como tocoferol, atua na integridade muscular e resistência das hemácias à hemólise, que é o rompimento, previne a oxidação de lipídios de membrana, ou seja, antioxidante, anti-envelhecimento, tá? Envelhecimento, ok? Deficiência é rara em seres humanos porque as fontes são bem variadas, mas é claro, se você fizer uma dosagem de vitamina E, muitas vezes você pode se encontrar algum tipo de carência, é possível fazer suplementação de vitamina E também, tá? Mas lembra sempre, gente, você só vai suplementar se tiver com carência. Não adianta tomar se não tem carência. Então, por exemplo, existem multivitamínicos. Se vocês observarem no rótulo de alguns multivitamínicos, você tem lá as dosagens. Muitas doses de vitamina estão acima da quantidade máxima necessária. Tá? Você tem lá 200%, não precisa de tudo isso. Tá? Não adianta você comer um monte de vitamina que você não vai usar. Você vai usar um pouquinho, o resto você vai eliminar. E as vitaminas lipossolúveis são ainda piores. Por quê? Porque elas podem ser tóxicas. Tá? Então tem que cuidar um pouquinho isso. Só na alimentação, às vezes, não é suficiente. A suplementação é necessária. Ainda tem a questão da vitamina E. Em ratos, previne a esterilidade. A carência pode gerar pele escamosa, fraqueza, atrofia muscular e aqui, esterilidade masculina e também aborto. Vou botar aqui. Aborto, ok? Tocoferóis são usados comercialmente para evitar a degradação de alguns alimentos, chamada de rancificação, tá? Principalmente alimentos que têm gordura, fica uma coisa meio rançosa, é porque ele estragou. Então essas vitaminas podem ser usadas como conservantes também. Tenho bastante vitamina E no leite, no amendoim, em verduras e em carnes magras, tá? Carnes magras, geralmente a maioria das carnes não são muito magras, né? Carne magra é filé mignon e músculo. Filé mignon é muito caro, músculo é muito duro, né? Então, geralmente, quando você comer uma carne intermediária essa, você está comendo carne com bastante gordura, tá? Só que assim, gente, é uma narrativa que tem muitas controvérsias, porque a gordura já foi um grande vilão da nossa alimentação e hoje em dia o grande vilão é o açúcar, né? Então, assim, a gente às vezes aponta o dedo para a gordura, só que está enchendo a pança de carboidrato e de açúcar, que é muito pior do que a gordura. A quantidade de gordura que a gente come diariamente é muito inferior à quantidade de açúcar que a gente ingere. E não é açúcar sacarose, é comida, né, é industrializado, então são coisas que é muito mais prejudicial do que às vezes uma picanhazinha no final de semana. E olha lá, né, porque o preço da picanha não está muito convidativo, tá? Aqui, muitas castanhas como fontes de vitamina E, azeite, vegetais verdes, abacate, tá? E amendoim. Se for comer amendoim, tem que ser esse aqui, ó, o petis crocante natural. Nada com pimenta de cebola, aquele outro de casquinha. Esse é o melhor amendoim que tem. Eu não estou ganhando nada para isso, mas estou falando dele porque eu adoro esse amendoim, tá bom?